Uniclac. Muito bem, pessoal. Parte 3, aula 7, recursos de revista. Vamos então agora começar a tratar das hipóteses específicas de cabimento do recurso de revista. Toma nota aí. O recurso de revista, ele será cabível também em duas hipóteses. Pena que ele não é tão simples como foi o RO. Mas vamos lá. O recurso de revista é cabível em duas hipóteses. Quais são? Quando demonstrada a divergência jurisprudencial, anote isso aí, quando demonstrada uma divergência jurisprudencial ou quando houver violação de dispositivo de uma lei federal ou afronta direta à Constituição Federal. Repetindo, recurso de revista cabe quando demonstrada uma divergência jurisprudencial ou uma violação literal de dispositivo de lei federal ou afronta direta à Constituição Federal. Muito bem. Quando eu falo em divergência jurisprudencial, isso é interessante, eu tenho que saber que eu estou diante de uma decisão, existência de decisões conflitantes. Então, divergência jurisprudencial são decisões conflitantes de tribunais. Um tribunal interpreta X sobre matéria, e um outro tribunal interpreta Y sobre aquela mesma matéria. Então, tribunal divergindo com o tribunal a respeito da mesma matéria. Basicamente é isso. Então, se eu tenho lá um processo, que eu vou chamar de processo A, que está em curso no TRT da primeira região, Rio de Janeiro, e nesse processo A, que está em curso no TRT da primeira região, Rio de Janeiro, é dito que o aviso prévio proporcional se aplica ao empregador. Eu estou trazendo, de fato, uma divergência para vocês. Quando você estudou, vai estudar lá Direito ao Trabalho comigo, você analisa que a Lei 12.506 de 2011, que é a lei que trata do aviso prévio proporcional, ela não deixa claro se essa proporção se aplica só em benefício do empregado ou também para o empregador. O entendimento majoritário é que se aplica apenas para o empregador, mas existe sim a divergência. Então, isso seria um exemplo clássico para você entender aqui o que é uma divergência jurisprudencial. Então, vou repetir. Então, se no processo A, que tramita perante o TRT da primeira região, Rio de Janeiro, é dito que o aviso prévio proporcional se aplica aos empregados, aos empregadores, né, que eu falei anteriormente. Beleza. E existe um processo B, que tramita perante o TRT da quinta região, Bahia, que fala diferente, que fala que a proporção não se aplica ao empregador, que a proporção aviso prévio se aplica só em benefício do empregado. Pera lá. Eu estou diante de uma lei federal, que é a Lei 12.506 de 2011, e de tribunais distintos, TRT da primeira região, Rio, e TRT da quinta região, Bahia, divergindo sobre a mesma matéria. Nesse caso, cabe ao TST unificar esse entendimento. Neste caso, diante desta divergência jurisprudencial, cabe recurso de revista para o TST. Ok? Tranquilo? Sim ou não? Isso aqui é o básico do básico aqui, explicando para você o que é essa divergência. Olha o que diz o texto legal. Vamos lá, a gente tem que ler a lei, faz parte. O artigo 896 da CLT fala que você já sabe. Ah, não, antes disso, eu vou dividir o entendimento, o nosso estudo, para ficar o mais didático possível, tá? Eu vou primeiro falar das hipóteses de recurso de revista no procedimento ordinário. Tentando ser o mais didático possível, eu vou dividir o estudo por procedimento. Vamos ver então o recurso de revista, o RR, no procedimento ordinário, depois o RR no sumaríssimo e depois na execução. Fechado? Vamos lá então, agora sim. Artigo 896 da CLT vem e diz: cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho, TST, das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, ó, tem que ser na linha, em dissídio individual, pelos tribunais regionais do trabalho, quando? A linha A.
derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa, daquele houver dado outro TRT, no seu pleno ou turma, ou a sessão dissídios individuais do TST, a SDI, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Aí está, então, o artigo 896, linha A. Por esse dispositivo, eu chego à conclusão que cabe recurso de revista quando eu tiver uma decisão de um TRT contrária a outro TRT. Quando eu tiver uma decisão do TRT contrária à SDI. Um acordo da SDI. Quando eu tiver uma decisão do TRT contrária a uma súmula IOJ-TST ou súmula vinculante do STF. Se é vinculante do STF. Então, o basicão é esse. Cabe recurso de revista, decisão de TRT contrária à decisão de outro TRT. TRT pensa de uma coisa, o outro TRT pensa de outra coisa da mesma matéria. Um acordo TRT que afronta com o acordo da SDI. Um acordo TRT contrário à súmula do TST, OJ-TST ou uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Nesses casos aí, cabe recurso de revista. Mas também cabe recurso de revista. Olha agora a linha B. Cabe também recurso de revista. Decisão de TRT, quando derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial, de observância obrigatória em área de jurisdição que extrapole, que exceda a jurisdição do Tribunal Regional Prolator da decisão recorrida. Interpretação divergente na forma da linha A. Renzete, está difícil para mim, não vai ficar nada difícil, vou desmembrar tudo isso com você. Você tem que se entregar e confiar. Então, cabe recurso de revista quando uma lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial. Repete daí que eu repito daqui. Lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, sentença normativa e regulamento empresarial. Preste atenção. Lei estadual, acordo coletivo, convenção coletiva, sentença normativa e regulamento empresarial que exceda a jurisdição de um TRT. Não pode ser uma lei estadual, um acordo coletivo, a convenção coletiva que fique no âmbito de um único TRT. Se ficar no âmbito de um único TRT, esse TRT resolve. Então não tem recurso de revista. Agora é diferente. É uma lei estadual, um acordo coletivo, uma convenção coletiva que excede, que extrapole a área de um TRT. Neste caso, cabe recurso de revista para o TST. Renzete, uma lei estadual extrapolar a área de um TRT, eu não visualizo. Visualiza sim. É fácil. Só existe essa lei estadual aqui no artigo 896, linha B, por causa de uma coisa. Por causa do estado de São Paulo. Ah, pois é, você fez assim o A, né? Que é o único da Federação Brasileira que possui 2 TRTs. O TRT da 2ª região, São Paulo capital, e o TRT da 15ª região, Campinas. Então pode ter uma lei estadual nesse miolo que exceda a área de um desses TRTs, pode abranger os 2 TRTs. Se o TRT 2, o TRT 15, interpretarem uma lei estadual de São Paulo de forma diversa, cabe recurso de revista para o TST. Atente-se a isso. Fechado? Então tem que ficar ligadinho nisso. Bom, agora, para que tenha uma divergência, pessoal, primeiro ponto interessante para a gente seguir, tem que ser uma divergência atual. Não vem trazer para o TST uma divergência ultrapassada, decidida, reiterada. Isso não é. O que é divergência é um tema atual. Não é divergência um TRT falar que, por exemplo, né, que o dano moral é de competência da Justiça do Trabalho. Aí o outro TRT fala, o dano moral não é de competência da Justiça do Trabalho. Isso não é divergência. Sai pra lá, cara pálida. Já passei no ano 2000. Isso não tem divergência. Todos nós sabemos que as ações, danos morais e patrimoniais de decorrentes da relação de trabalho é de competência da JTI. Ponto final. Ponto final. Isso não é divergência. Não traga uma divergência ultrapassada. De jeito nenhum. Então, diz lá o artigo 896, parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar no recurso de revista deve ser atual,
não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST e também, claro, superada pela própria lei. Muito bem. A divergência, ela deve ser em tribunais diferentes. Então, quando eu falo em divergência, essa divergência tem que ser em tribunais diferentes. Mas, Renzetti, eu não posso ter uma divergência interna num próprio TRT? Não pode, por exemplo, no próprio TRT do Rio, primeira região, eu ter uma divergência interna? Claro que eu posso. Se eu tiver uma divergência interna no âmbito do meu TRT, não cabe recurso de revista. Se eu tiver uma divergência interna, cabe o incidente de uniformização e não recurso de revista. E quando eu falo incidente de uniformização, é o quê? TRT resolve o teu entendimento. TRT resolve a sua própria divergência e apresente ao mundo jurídico qual é o seu entendimento. Para isso não cabe recurso de revista, para isso cabe o incidente de uniformização de jurisprudência. Olha na telinha o artigo 896, parágrafo 3º da CLT. Os tribunais regionais do trabalho procederão obrigatoriamente, gosto disso, desde 2014, a uniformização de sua jurisprudência e aplicarão nas causas de competência do seu trabalho, no que couber, o incidente de uniformização de jurisprudência previsto nos termos do capítulo 1, título 9, do livro tal, do CPC. Só que no 873 ainda, né, nós temos aí a nossa regra própria. Então, veja, hoje os tribunais vão uniformizar a sua jurisprudência. Estamos o que para a prova? As súmulas, as OJs do TST. Alguns dizem aí, para técnica não cai. Se não cair, ótimo. E se cair? Eu prefiro achar que cai. E sempre vem caindo, hein? Se não cair, se agradece. Então, veja. Nós estudamos para a prova as súmulas, as OJs do TST. Ok. Mas os regionais também vão ter a sua própria jurisprudência. As suas próprias súmulas. Isso sempre foi obrigatório. Só que a gente não tinha um mecanismo. Agora nós temos um mecanismo. E esse mecanismo, quando for observado uma divergência interna entre o tribunal, o próprio tribunal, não há que se falar em recurso de revista. Quando se vislumbrar uma divergência interna, uma turma pensa assim, outra pensa assado. No mesmo TRT, cabe o incidente de uniformização de jurisprudência e não recurso de revista. Cuidado com isso, tá? Bom, então, foi o que eu disse. Divergência tem que ser em tribunais diferentes. Divergência interna se resolve com o incidente e não com recurso de revista. Terceira observação. Será cabível o recurso de revista quando contra decisões da SDI. Eu também falo em recurso de revista quando a decisão contrariar o que da SDI? Um acórdão da SDI, suas súmulas e as OJs. Beleza? Muito bem. Empresa sediada em mais de um regional, de modo que uma lei estadual, um acordo coletivo, uma convenção coletiva, uma sentença normativa e um regulamento empresarial ultrapassem, sejam interpretados de forma divergente pelos TRTs. Neste caso, também cabe recurso de revista. Renzetti, eu não consigo visualizar essa situação. Eu fiz um esqueminha aqui para você. Vem comigo aqui. Vamos pegar uma convenção coletiva aplicada apenas a uma categoria de empregados do Rio de Janeiro. Se cabe apenas para uma categoria de empregados do Rio de Janeiro, não há que se falar em recurso de revista. Mas está divergindo, tá bom. Está divergindo de forma interna no âmbito do Rio de Janeiro. Neste caso, é tudo no TRT. Não há que se falar em recurso de revista. Agora, se eu tiver uma convenção coletiva de trabalho do Banco do Brasil, para e pensa, uma convenção coletiva do trabalho do Banco do Brasil. Isso pega o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, é um banco nacional.
Neste caso, pode ser que nessa convenção, 2 tribunais divirjam sobre a mesma cláusula. Ou seja, coloquei exemplo para você aqui, o TRT da primeira região, Rio, interpreta uma cláusula sobre cesta básica de uma forma. Já o TRT 21, Rio Grande do Norte, interpreta a mesma cláusula sobre cesta básica de outra forma. Então, veja, é uma convenção coletiva de trabalho que tem uma divergência que supera, que ultrapassa um regional. O TRT1, nessa convenção sobre cesta básica, interpreta X. O TRT21, sobre a cláusula cesta básica, interpreta Y. Neste caso, cabe recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Essa é a hipótese. Vamos falar convenção coletiva, acordo coletivo, regulamento, é que excede, que extrapola a área de um regional. É o mesmo papo. Fechado? Muito bem. Cuidado aqui. Só tem cabimento do recurso de revista, no caso da linha B, se a norma extrapola o âmbito de um TRT. Se não extrapolamos do TRT, não há que se falar nisso. OJ 147 da SDI 1. É inadmissível o recurso de revista fundado tão somente em divergência jurisprudencial se a parte não comprovar. O quê? Que a lei estadual, a norma coletiva, parou, norma coletiva, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Incluiu tudo aí, tá? Então volte lá. Norma coletiva ou regulamento da empresa extrapolam, excedam o âmbito TRT prolator da decisão recorrida. Fechado, pessoal? Tranquilo? Você não vai errar isso em prova, não? Vou não, Renzete. Então, cabe também recurso de revista quando uma decisão de TRT de uma lei estadual, acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva de trabalho, sentença normativa ou regulamento empresarial de aplicação na área de jurisdição de mais de um TRT, deram uma interpretação diversa daquilo que é dado outro TRT, ou por ASDI, ou súmula do TST, ou súmula vinculante do STF. Aí caberia o recurso de revista. Fechado? Tranquilo? Lei municipal, nunca, tá? Só tem lei estadual aqui por causa do estado de São Paulo. Muito bem. Você me disse que se a divergência for no próprio TRT, interna, não cabe recurso de revista. Show. Cabe o incidente de uniformização. Show. Isso eu tenho que saber? Tem. Isso tem que ser para sua prova, sim. Primeira observação. Esse incidente de uniformização, ele já existia na CLT. Repito. Esse incidente de uniformização, ele já existia na CLT. Mas não um mecanismo para ele funcionar. Veja. A Lei 13.015 de 2014, ela cria um mecanismo estabelecido no parágrafo 4º e 5º do artigo 896 da CLT, exatamente sobre esse incidente. Então já existia, mas não tinha um mecanismo. Com a Lei 12.015 de 2014, eu passo a ter esse mecanismo, então ele deve ser seguido. Meus amigos, qual é o clássico de falar em recurso de revista? Qual sempre foi o clássico de falar de recurso de revista? Eu tinha um acórdão de um TRT, contrário a um acórdão de outro TRT. Um acórdão de TRT contrário a um acórdão de outro TRT. Ou eu tinha um acórdão do TRT do Rio, e eu achava no mesmo TRT do Rio um outro acórdão que falasse da mesma matéria de forma divergente. Essa lei, ela vem e acaba totalmente, ela afronta totalmente essa ideia de acórdão versus acórdão. Ou seja, caso exista agora uma divergência interna no âmbito do regional, do TRT, ele obrigatoriamente terá que uniformizar o seu entendimento. Se tem uma divergência interna no TRT do Rio sobre a proporção do aviso prévio, se cabe ou não para o empregador,
Eu preciso saber o que o TRT do Rio, e não um órgão fracionado, uma turma, pensa sobre essa divergência. Se para ele, TRT do Rio, cabe a proporcionalidade do aviso prévio, também em benefício do empregador. Eu tenho que saber isso. E eu vou saber com ele uniformizando sua jurisprudência. Resumindo, uma turma do TRT da 5ª Região, Bahia, pensa X sobre um tema. Uma outra turma do mesmo TRT, 5ª Região, Bahia, pensa Y sobre o mesmo tema. Isso vai dar origem ao incidente de uniformização. E esse incidente vai me trazer o quê? Uma súmula regional, ou seja, o TRT5 pensa assim sobre esse tema. Ou uma tese jurídica prevalente. Súmula regional é aplicação em todos os processos. Vincula, né? Por maioria absoluta. Já a tese prevalente, ela só se aplica àquele caso. Aí é mais simples, é maioria simples. A partir da criação da súmula regional, somente ela, ou a tese jurídica prevalente, a partir, preste atenção, da criação da súmula regional, só ela, ou a tese jurídica, servirão de base para a interposição de um recurso de revista, por divergência, né? Fechado? Muito bem. Vamos então ver aqui os dispositivos referentes a esse incidente. Diz lá o artigo 896, parágrafo 4º da CLT, já coloquei na tela. Ao constatar de ofício ou mediante provocação de qualquer das partes, ou provocação do Ministério Público do Trabalho, de ofício, provocação das partes, ou provocação do Ministério Público do Trabalho, a existentes decisões atuais e conflitantes, no âmbito do mesmo TRT, sobre o tema objeto do recurso de revista, o TST determinará o retorno, volta dos autos à corte de origem, a fim de que proceda a uniformização da jurisprudência. Você interpôs o recurso de revista, fechou. Recurso de revista chegou no TST, beleza. O TST de ofício, ou por provocação de qualquer das partes, ou por provocação do Ministério Público do Trabalho, do MPT, verifica que existe uma divergência interna no âmbito daquele regional, ele não vai seguir na apreciação do recurso de revista. Ele fala, parem as máquinas, volta para o regional, e regional, decida aí a sua divergência interna. Não recurso de revista. Parágrafo 5º. A providência que se refere ao parágrafo 4º deverá ser terminada pelo presidente do TRT ao emitir juízo, gosto disso, de admissibilidade sobre o recurso de revista, ou pelo ministro relator mediante decisões irrecorríveis. Muito bem. Do acordo do TRT em RO, cabe recurso de revista para o TST. É básico. Se você vai interpor o recurso de revista, você vai direto a Brasília integrar seu recurso de revista? Não. Você vai interpor o seu recurso de revista onde? Perante o TRT. Ok. Perante a quem no TRT? Perante o presidente do TRT. O presidente do TRT é o juízo ACO do recurso de revista. E a turma do TST é o juízo ad quem do recurso de revista. Eu não entendi. Vai entender. Vamos voltar aqui. Vai entender na marra. Amarra. Você vai ser aprovado. E para eu te aprovar, você tem que entender isso aqui. Então, preste atenção. O caminho é reto, o caminho é direto. Da sentença do juiz RO para o TRT. Beleza. Do acordo TRT em RO, cabe recurso de revista para o TST. Vai a Brasília entregar o recurso de revista? Não. Vai interpor o recurso de revista aqui, perante o Tribunal Regional do Trabalho. Mas perante a quem? Perante o presidente do TRT. O presidente do TRT é o juízo ACO. E aqui a turma do TST, que julga o seu recurso de revista, é o juíza de quem? Muito bem.
Esse presidente do TRT vai fazer o quê? Análise dos pressupostos de admissibilidade. Vai verificar se estão presentes pressupostos do recurso de revista. Que pressupostos? Os pressupostos extrínsecos ou intrínsecos, você já conhece. Beleza. Nesse momento aqui, no momento que o juízo ACO estiver fazendo, que é o presidente do TRT, o juízo de admissibilidade, se ele verificar que existe uma divergência interna no âmbito do seu tribunal, ele não segue com o recurso para o TST. Não, ele não é louco. Ele vai parar e vai mandar iniciar o incidente de uniformização. Não segue para o TST. Vamos antes resolver aqui, a nossa divergência interna. Mas pode ser que ele pape mosca que não fale em divergência interna. Nem veja. E mande tudo para o TST. Chegando no TST, o relator, ou melhor, o ministro relator da turma, verificando que existe uma divergência interna no âmbito do regional, manda os autos voltarem para o TRT para que seja sanada aquela divergência interna. Fechado? Vamos no batidão aqui ler tudo de novo, que ajuda muito. Ajuda muito. Muito. Vamos lá. Vou até tirar o amarelinho para refazer com você. Isso vai bombar em prova. Vamos. Então veja. Ao constar de ofício ou mediante provocação. Provocação de quem? Das partes ou provocação do Ministério Público do Trabalho. Tem que ler a lei, pessoal. Aceita, não rejeita. As entes decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo regional, sobre o tema objeto do recurso de revista, o TST determinará, e o TST quem é que é? A turma, determinará o retorno, a volta dos autos à corte de origem, a fim de que proceda a uniformização da jurisprudência. Parágrafo 5º. A providência que se refere ao parágrafo 4º, essa, deverá ser determinada pelo presidente do TRT, ao emitir juízo de admissibilidade sobre o recurso de revista, o juízo ACO, ou pelo ministro relator, mediante decisões recorríveis. Tem que lembrar que o ministro relator faz o segundo juízo de admissibilidade. Nós temos duplo juízo aqui no processo de trabalho, não acabou. Então o ministro relator faz o segundo juízo. E as decisões aqui são irrecorríveis. Fechado? Olha o parágrafo 6º. Após o julgamento do incidente a que se refere o parágrafo 3º, unicamente a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no TRT e não conflitante, não pode conflitar com súmula ou OJST, servirá de modelo, de paradigma para viabilizar o conhecimento do recurso de revista por divergência. Então veja, se for instaurado o incidente de uniformização de jurisprudência, agora sim, a súmula regional daquele TRT ou a tese jurídica prevalecente servirão como base, como modelo, como paradigma para ensejar o recurso de revista. Agora pode ir para o TST. Mas cuidado, a súmula regional ou a tese jurídica prevalente ou prevalecente não podem contrariar súmula ou OJ do TST. Nem perde tempo com isso, né? Porque não pode contrariar súmula ou OJ do TST. Então, regra em relação à divergência jurisprudencial. Acórdão de TRT, contrário a acórdão de outro TRT. Beleza. Com a Lei 13.015 de 2014, isso acabou. Isso acabou. Porque agora, se houver uma divergência interna, eu tenho dois acordos do mesmo TRT divergindo sobre a mesma matéria, divergência interna, eu vou ter que instaurar um incidente de uniformização para que aquele TRT edite a sua súmula regional ou a sua tese jurídica prevalecente. Essa é a regra agora. Tudo bem? Bom, vamos fechar aqui. Não recurso de revista, tem muito mais coisa, é grande. O recurso de revista é grande, não tem como. E eu vou te esperar para o próximo bloco para a gente fazer um resumão sobre o recurso de revista e já seguir com
com os outros procedimentos. Vem animado, vem motivado, que você não vai errar nada de recursos revistas aqui na sua prova. Eu te garanto. Confia e fecha comigo. Clique like.